A paz do Senhor Jesus, passando aqui para deixar nossa mensagem de reflexão, que está lá em Gênesis capítulo 6 e capítulo 7. Vai nos trazer a história de Noé. A Bíblia fala que Noé era um homem justo, um homem temente ao Senhor, um homem que andava com Deus. Não somente ele, mas a sua casa serviu ao Senhor. Justo. Mas a Bíblia fala também que naquele período, a terra, os homens tinham se corrompido. O pecado tinha chegado às narinas do Senhor. Corrupção, tantas coisas. E o Senhor decide destruir toda a raça humana, a própria raça que o Senhor tinha criado. Mas quando ele olha para a terra, ele vê Noé. E ele diz, não, Noé e a sua casa, esses não podem perecer, porque eu vou mandar um dilúvio e a terra ficará debaixo da água. Ninguém sobreviverá. Mas eu preciso prepará-los, eu preciso guardá-los. Deus vem e fala com Noé, dizendo, constrói uma arca. O Senhor dá toda a direção de medidas, de como fazer essa arca, porque no tempo determinado viria o dilúvio sobre a terra. Mas nesse período, vale lembrar que não chovia sobre a terra. Nesse período era apenas o orvalho que molhava a terra. E agora Deus fala que virá um dilúvio, que a terra ficará debaixo da água. Quando Noé começou a contar o que Deus tinha lhe falado, ninguém acreditava. Todo mundo ria de Noé. Dizia Noé, mas é impossível chover. Ainda mais dar um dilúvio e acabar essa terra em água, sendo que nem chove. Mas Noé confiou naquilo que Deus tinha lhe dito. E ele começa a construção da arca. Ele começa a fazer toda a preparação de que Deus tinha lhe ordenado. Ao término da arca, ela ficar pronta, Deus fala então para Noé agora, Noé, você vai entrar na arca com a sua família, com os seus filhos. Você vai entrar na arca com um casal de cada animal. E vocês serão guardados dentro dela. O que eu acho tão lindo dentro dessa história é que só entra na arca exatamente o que o Senhor fala. A família de Noé, a esposa de Noé, entrou na mesma visão que ele. E a sua casa foi salva, porque todos entraram na mesma visão. Quantos lares, quantas famílias nós vemos sendo destruídas porque não consegue andar na mesma visão. Não consegue andar no mesmo propósito. Não consegue andar na mesma forma. O esposo tem um propósito, tem um projeto, a esposa tem outro. E normalmente, às vezes, são projetos que não são compatíveis, que não tem como fazer uma junção. Vemos muitos lares, um quer ir para a direita, outro quer ir para a esquerda, como se fosse uma briga, como se fosse um ringue. Aquele que mais fazer algo é o que vai sair vencedor. O que eu quero trazer para nós, neste momento, para meditarmos, é que a nossa casa, a nossa família, precisamos andar na mesma visão. Se a mulher de Noé não entra na visão dele, não acredita nele como todo mundo não acreditou em Noé. Se ela entra nessa visão, ela influenciaria os seus filhos. Ela influenciaria suas noras também a não entrar na arca. Mas ela não, ela entrou na visão do seu esposo, ela acreditou naquilo que Deus tinha falado para ele. Ela acreditou no projeto dele. Ela disse, não, se Deus falou, nós estamos juntos, entraram na arca. E eu imagino que ela também ajudou na preparação. Eu creio que ela estava lá junto com ele, dando força, dando ânimo, lançando palavras de motivação, porque não é fácil construir uma arca naquela época. Não tinha toda a preparação, não tinha todos os maquinários necessários. Imagine comigo agora o quanto Noé sofreu para construir essa arca. Mas ela acreditou no sonho, no projeto do seu esposo. Ela entrou na mesma visão e ela influenciou todos à sua volta. Os seus filhos, as suas noras, eles tinham 3 filhos. Todos entraram dentro da arca com um casal de cada animal. Que nós possamos andar na mesma visão, que nós possamos apoiar os sonhos e os projetos de quem estão às nossas voltas.
Que nós possamos ser motivadores, que nós possamos ser ajudadores, que nós possamos ser pessoas que estão ali para ajudar, para somar dentro da casa, dentro da família. Que possamos andar na mesma visão, que possamos andar no mesmo propósito. Ouvimos muito falar que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E muitas vezes dentro deste propósito, há propósitos diferentes, com visões diferentes, com expectativas diferentes, com projetos diferentes. E às vezes essa diferença ela é tão grande que não consegue conciliar dentro deste propósito. E aí acontece muitas coisas que a gente tem visto acontecer. Mas que eu e você, que eu e a minha casa, possamos andar no mesmo propósito, possamos andar na mesma visão que o Senhor liberou para a nossa casa. Isso é o mais importante. Andarmos naquilo que Deus falou para nós. Andarmos naquilo que Deus liberou para a nossa vida. Porque eu tenho certeza que quando nós andamos segundo aquilo que o céu já decretou e já liberou para a nossa vida, não tem como dar errado. Não tem como não dar certo. Se nós andamos segundo aquilo que o Senhor liberou para a nossa história. Havia uma palavra liberada para Noé e a sua casa, e a palavra era: constrói uma arca, porque no tempo determinado haverá dilúvio, e todos os que estiverem fora da arca vão morrer, vão perecer. Noé ouve a voz de Deus, conta dentro da sua casa, todos entram na mesma visão, todos apoiam e o projeto é concluído e todos entram dentro da arca, sem nenhum questionamento. E a Bíblia diz que eles foram salvos e os demais, todos pereceram. E também quem fecha a porta desta arca foi Deus. Ninguém abria nem por dentro e nem por fora. Por quê? Porque se desse para abrir, talvez Noé iria colocar mais pessoas dentro naquela hora do apuro. Mas Deus fechou essa porta. Ninguém abria e ninguém fechava. Foi Deus fechou e está fechado. Quando Deus entra dentro do nosso propósito, que o nosso propósito está conectado com o dele, estamos em alinhamento com o céu, as coisas sempre vão contribuir para que este propósito saia, para que este projeto seja bem sucedido, para que este projeto tenha um crescimento. Deus jamais vai entrar em um propósito comigo ou contigo. Deus jamais vai nos dar sonhos ou projetos. Deus jamais vai liberar palavras de promessas para mim e para a tua história sem que Ele não possa cumprir. Se Ele falou, é porque Ele vai fazer. Ele jamais vai deixar que a sua palavra volte vazia ou jamais que o seu nome seja envergonhado. Se Ele falou, creia que confia, no tempo determinado acontecerá. Que eu e você possamos andar direcionados pelo Senhor, que a nossa casa esteja na mesma visão que o céu e que nós possamos viver o nosso propósito com intensidade diante do Senhor. Deus abençoe tua vida.